Olá, moçada! Sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de equilíbrios químicos e nós vamos falar do princípio de Le Chatelier. Reforço a vocês que é um assunto muito importante para o Enem vestibular, cai bastante questões e é uma parte que não tem conta. Então, para você que não gosta muito de conta, essa é a aula. Aproveita, questõezinhas valiosas, moçada, pontos valiosos no Enem no vestibular para o próximo ano, né? Então, tem um ano ainda. Mas para quem for fazer, aí tentando o ingresso, e se Deus quiser vocês conseguirão o ingresso no ensino superior, o tempo passa rapidinho, gente. Então vamos lá então, vamos começar a aula. Então vamos lá, moçada. Continuando a parte de equilíbrio químico, vamos ver a aula sobre princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier nada mais é do que perturbações que a gente vai provocar no equilíbrio químico e nós veremos as respostas desse equilíbrio frente às perturbações. Quando nós provocamos uma perturbação no sistema, pessoal, sempre o equilíbrio será deslocado. Isso significa que ele será alterado. Então, haverá mudança nas quantidades de reagentes e produtos. E esse sistema ele vai para um novo equilíbrio. Mas o que é, afinal de contas, perturbar um sistema? Perturbar é alterar alguma variável, como, por exemplo, a temperatura, a quantidade de alguma substância dentro dessa reação, seja no reagente ou no produto, mudar a pressão, isso no caso dos gases, e algumas reações específicas respondem a algumas alterações, algumas perturbações que são particulares só de algumas reações, como incidência de radiação ultravioleta e também a aplicação de uma corrente elétrica, mas esses dois últimos são específicos só de algumas reações. E o deslocamento do equilíbrio é a resposta desse sistema frente à perturbação que foi provocada. E com isso haverá alteração nas quantidades de reagentes e produtos, com o objetivo sempre do sistema restabelecer o equilíbrio que foi alterado pela perturbação. Então, resumindo, num sistema, o equilíbrio possui concentrações de reagentes e produtos constantes, mas se alterarmos alguma variável, temperatura, concentração, que é a perturbação, haverá mudança na concentração de reagentes e produtos e esse sistema migrará para um novo equilíbrio. E nesse novo equilíbrio, as quantidades de reagentes e produtos ficarão constantes novamente, porém diferentes da situação inicial. E os principais fatores que afetam os equilíbrios, que é o que a gente vai estudar, são concentração, temperatura e pressão. Vamos começar então para a concentração, que é o que nós vamos fazer é estudar o efeito da adição ou remoção de um reagente ou produto. Gente, aqui eu vou mostrar a parte conceitual, mas é mais fácil a gente ver no exemplo. A parte conceitual diz o seguinte: quando aumentamos a concentração de um reagente ou de um produto, o equilíbrio se desloca para o lado oposto de onde foi feita a perturbação. E se diminuímos a concentração de um reagente ou produto, o equilíbrio se desloca para o mesmo lado de onde foi realizada a perturbação. Não entendi nada, professor. É mais fácil ver no exemplo, gente. Parte conceitual, às vezes é um pouquinho mais complicado de entender. Mas nós vamos começar entendendo, dizendo que o objetivo sempre é que o sistema restabeleça o equilíbrio. A questão da concentração, gente, da alteração da concentração, é semelhante a uma balança. Olha esse exemplo aqui no próximo slide. Eu vou dar um exemplo, depois vou fazer um paralelo com uma reação química em equilíbrio, com reagentes e produtos. Imagina que eu tenho essa balança de pratos, eu tenho duas caixas iguais, portanto, a balança está em equilíbrio, ou o sistema está em equilíbrio. Para você imaginando, depois eu vou fazer um paralelo, dizendo que do lado esquerdo nós temos reagente e do lado direito produtos, ok? Mas olha só, gente, se colocarmos mais uma caixa em um dos lados, então está aqui uma caixa, o que vai acontecer? Bom, você já sabe, vai desequilibrar a balança. Olha só, desequilibrou. Então, a balança se desequilibra. Então, o meu sistema se desequilibra. Agora, o que eu poderia fazer para reequilibrar essa balança? Bom, você deve estar pensando, eu teria que cortar metade dessa caixa e colocar metade do outro lado, certo? Porque aí eu, colocando pesos iguais, a balança se reequilibraria. Então, vamos fazer isso? Nós vamos pegar um serrote, serrar essa caixa no meio. Vai, serra, serrei. Então, agora eu cortei ela na metade. Vamos pôr essa outra metade
do outro lado. Então, olha só, o sistema se reequilibrou. Gente, quando eu falo em equilíbrio químico, é exatamente isso que acontece quando eu adiciono, por exemplo, mais reagente. O sistema estava em equilíbrio. Coloquei mais reagente, desequilibrou. Por quê? Porque agora ficou um excesso de reagente. Como que eu faço para reequilibrar? Pega um pouquinho desse reagente e joga para o outro lado da reação na forma de produto. Então, imagine que do lado esquerdo nós tenhamos reagentes e do lado direito produtos. Se eu coloquei mais reagente, como é que eu restabeleço o equilíbrio? Jogando um pouco de reagente para o outro lado, para que ele vire um pouquinho de produto para reequilibrar a balança. Então, gente, pegando um exemplo real de uma reação, por exemplo, esse equilíbrio, 2NO2 equilíbrio com N2O4. É exatamente isso que acontece. Se adicionarmos mais NO2, que é reagente, o que vai acontecer? Quando eu adiciono mais NO2, eu aumento inicialmente a quantidade de NO2. Como que isso foi a perturbação? Como que o sistema vai responder? Como que ele vai deslocar? Ou seja, como que vai reorganizar as quantidades de reagente e produto para restabelecer o equilíbrio? Ele pega um pouquinho desse excesso de reagente e joga para o outro lado na forma de produtos, dessa forma aqui. E nós dizemos, gente, que o equilíbrio se deslocou para a direita, no sentido dos produtos. Então, isso é o princípio do Le Chatelier. Então, gente, olha só, a adição de mais NO2, de mais reagente, foi a perturbação do sistema. E aumentei a quantidade de NO2. E quando o sistema ele se deslocou para o lado oposto, ou seja, ele jogou um pouquinho de reagente para produto, jogou substância para o lado direito, isso foi o deslocamento do equilíbrio, que é o que esse princípio de Le Chatelier explica para a gente. Ele jogando parte desse excesso de NO2 para o outro lado, ele reequilibra a balança. Então, aí, a resposta do sistema é que a quantidade de produtos aumenta e a de reagentes diminui. Esse é o deslocamento do equilíbrio. Vamos ver o exemplo na balança? Olha só. Então, eu estou propondo que eu vou adicionar mais NO2, que é a perturbação. Então, vamos pôr mais NO2 na balança? Vamos lá. Ó, aumentei a quantidade de NO2. Eita, a balança desequilibrou. Como que eu reequilibro? Qual que é a resposta do sistema? Deslocar para a direita. Jogar parte desse reagente, transformar em produto e jogar para o outro prato. E a balança reequilibra. Tudo bem, pessoal? Então, houve esse deslocamento para a direita ou no sentido dos produtos. E o que acontece se eu retirar NO2? Imagine você. Bom, se eu retirar NO2, diminui a quantidade de reagente. Então, está faltando reagente. O que vai acontecer? O equilíbrio, para restabelecer o equilíbrio, o sistema vai pegar um pouco do produto e jogar para reagente, para tentar restabelecer esse equilíbrio nas quantidades. Então, olha só, ele desloca o equilíbrio para a esquerda, para o lado dos reagentes. Então, gente, a retirada de NO2 foi a perturbação no sistema. E qual que foi a resposta ou o deslocamento do equilíbrio? Foi quando a parte do produto se transformou em reagente, ou seja, o equilíbrio se deslocou para a esquerda, para o sentido dos reagentes. Se a gente der esse exemplo usando a nossa balança, olha só, vou retirar NO2. Então, retirei NO2, eita, a balança desequilibrou. Como que eu reequilibro isso? Esse NO2 sumiu, gente, eu tirei ele. Tem que pegar a parte do produto e jogar para o reagente. Então, pega um pouquinho do meu produto, converte em reagente e joga no outro prato. Ó, beleza! Então, o sistema reequilibrou. Ele se deslocou para a esquerda, para o lado dos reagentes. Pessoal, o próximo fator que afeta o equilíbrio é a alteração da temperatura. Então, vamos ver qual é o efeito do aumento ou diminuição da temperatura do sistema. Para isso, vamos lembrar que nós temos dois tipos de reações no que tange a absorver ou liberar calor. As reações exotérmicas, que são aquelas que liberam calor, ΔH negativo, e as endotérmicas, que absorvem calor, ΔH positivo. Então, vamos lá, gente. Vamos começar a estudar esse efeito nas reações endotérmicas, que absorvem calor. E aí eu escrevi de novo para ressaltar para você. Gente, a reação absorve calor. Só que quando eu falo de um equilíbrio químico, lembra, gente, que tem a reação direta e a inversa.
Quando eu falo a reação absorve calor, eu estou querendo dizer a reação direta, ou seja, de reagente para produto, ok? Então, se nós aquecermos um sistema de uma reação endotérmica, o aquecimento do sistema favorece a ocorrência dessa reação direta? Bom, se ela absorve calor, se ela precisa absorver calor para ocorrer, então sim, pessoal, a resposta é que sim. Se nós aquecermos o sistema, nós estamos fornecendo calor para ela, que é o que ela quer, para que ela possa ocorrer. Então, aquecer o sistema de uma reação endotérmica, aumentar a temperatura, favorece a ocorrência da reação direta. Então, gente, se aumentar a temperatura favorece a reação direta, e se eu diminuir a temperatura, vai acontecer o inverso, vai favorecer a reação inversa. Então, diminuir a temperatura favorece a reação inversa, isso numa reação endotérmica. Então, olha esse exemplo. Imagina que essa reação genérica, A mais B, equilíbrio com C mais D, é endotérmica, ΔH positivo. Se eu aquecer o sistema, para onde eu desloco essa reação? Bom, se ela é endotérmica, ela absorve calor. Então, aquecer, eu favoreço a ocorrência da reação direta. Eu desloco para os produtos. Então, ela vai aumentar a quantidade de produtos e diminuir de reagentes. E, se eu resfriar o sistema, vai ocorrer o inverso. Eu vou favorecer a reação inversa. Vai aumentar a reagente e diminuir produto. E numa reação exotérmica? Gente, reação exotérmica, a reação direta libera calor. Então, se eu aumentar a temperatura, vai acontecer que eu vou favorecer a reação inversa. Porque se a reação direta é exotérmica, então a reação inversa ela é endotérmica, ela é o contrário. Então, a reação inversa sendo endotérmica, se eu aumentar a temperatura, eu favoreço a reação inversa. E se eu diminuir a temperatura, então aí sim eu favoreço a reação direta. Então, pegando como exemplo essa mesma reação genérica, A mais B, equilíbrio com C mais D. Se eu aquecer o sistema, a reação é exotérmica. O que absorve calor? É a reação inversa, porque se a reação direta é exotérmica, então a reação inversa é endotérmica. Então, se eu aquecer o sistema, eu favoreço a reação inversa. E o equilíbrio é deslocado para a esquerda ou no sentido dos reagentes. E se eu resfriar o sistema, aí vai ocorrer o contrário. O sistema será deslocado para o lado dos produtos, ou seja, para a direita. E agora vamos ver o efeito da pressão, ou seja, do aumento ou diminuição da pressão do sistema. A influência da pressão, gente, acontece assim. Se aumentarmos a pressão, o equilíbrio vai se deslocar para o lado de menor volume. E se diminuirmos a pressão, o equilíbrio se desloca para o lado de menor volume. Bom, eu já vou explicar o que é esse lado de maior ou menor volume. Mas isso, ele é um pouco intuitivo, porque se a gente aumenta a pressão do sistema, o que é aumentar a pressão? É diminuir volume, ou ainda eu posso aumentar a pressão de um sistema diminuindo seu volume. E diminuir a pressão é aumentar volume. Então a gente vai olhar isso pelos coeficientes estequiométricos. Olha essa reação do gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, produzindo gás amônia. Nos reagentes, eu tenho 1 mol como coeficiente estequiométrico do gás N2. Esse 1 mol é proporcional ao volume que ele ocupa, é um volume. E no gás hidrogênio, eu teria então 3 mols, ou seja, 3 volumes. Somando tudo isso, eu tenho que nos reagentes, eu tenho 4 volumes. Eles ocupam 4 volumes. E no produto, eu tenho só amônia, 2 mols, isso é proporcional, ele ocupa 2 volumes. Então, os produtos ocupam 2 volumes. Tá aí, moçada, quem que ocupa, qual que é o lado de maior volume nesse exemplo? Dos reagentes, ocupam 4 volumes. E o lado de menor volume, dos produtos. Se aumentarmos a pressão do sistema, aumentar a pressão é diminuir volume. Então, o sistema ele desloca para o lado de menor volume. E o lado de menor volume, nesse caso, é dos produtos, ok? Da amônia. Então, ele desloca para o lado dos produtos, aumenta a quantidade de produto e diminui de reagente. E se eu diminuir a pressão, o que é diminuir pressão? É aumentar o volume. Então, o sistema vai se deslocar para o lado de maior volume, que nesse caso é o lado dos reagentes.
E aí, moçada, vai aumentar a quantidade de reagente e diminuir a de produtos. Então, resumindo, se aumentarmos a pressão, o que é aumentar a pressão? Diminuir o espaço, diminuir o volume, desloca para o lado de menor volume. E se eu diminuir a pressão, o que é diminuir pressão? Aumentar o espaço, aumentar o volume, desloca para o lado de maior volume. E por fim, pessoal, vamos falar do catalisador, o efeito da adição de um catalisador no sistema. Por que eu não elenquei esse fator no começo? Porque catalisador, gente, é uma pergunta que cai muito no Enem no vestibular, mas catalisador não desloca equilíbrio químico. Ele não desloca nem para reagente nem para produto. Qual que é a função de um catalisador? É aumentar a velocidade de reação. Então, o catalisador somente faz com que o sistema entre em equilíbrio mais rapidamente, mas ele não altera, não desloca o equilíbrio. Vamos ver isso num gráfico de velocidade por tempo. Então, primeiro eu vou mostrar duas curvas, uma vermelha e uma verde. A vermelha é a velocidade da reação direta e a verde é a velocidade da reação inversa, ambos sem catalisador. Como no início só tem um reagente, no início a velocidade da reação direta é alta e a da reação inversa, como eu não tenho produto no início, é zero. Mas com o passar do tempo, a velocidade da reação direta vai diminuindo e da reação inversa vai aumentando, até que elas se igualam. No momento que as duas velocidades se igualaram, o sistema entrou em equilíbrio, nesse caso sem catalisador. Agora eu vou mostrar outras duas curvas nesse tracejado com catalisador. Curva vermelha é reação direta, curva verde reação inversa, ambas com catalisador. A única diferença, gente, é que o equilíbrio vai ocorrer mais rapidamente, vai ocorrer antes. Então, olha só, no momento que as velocidades se igualaram, ou seja, que as curvas se encontraram, eu tenho o início do equilíbrio. O equilíbrio com catalisador simplesmente ocorre antes. Então, é isso, moçada. Esse é o princípio do Le Chatelier. Pessoal, então essa foi nossa aula sobre equilíbrio químico, o princípio de Le Chatelier, deslocamentos de equilíbrio. Dúvidas, não deixem de perguntar para que vocês possam absorver de forma bastante efetiva esse assunto, ok? Galera, obrigado a atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.